Eu convido todos os meus irmãos a se assentarem, para se alimentarem, né? Vai ser servido o alimento, agora é hora de se sentar, então, e se alimentar da palavra de Deus. Um alimento sólido que te mantém em pé, isso aqui, ó, a palavra de Deus, amém? Disse, se você só vir em culto de louvor só e ficar ali, você vai ser como aquele povo que só recebeu o maná, mas morreu no deserto, né? O alimento sólido é Jesus. Ele falou: eu sou o pão que desceu do céu, amém? Vossos antepassados comeram o maná no deserto, morreram, mas aquele que comer desse pão terá vida eterna, amém? Então esse é o alimento sólido realmente, é a palavra de Deus, que muitas vezes não é suportado, e não é mesmo pela carne, né? Mas aquele que está em espírito, com certeza, se agrada e muito de ouvir a palavra do Senhor, mesmo que seja em exortação. Amém? Gálatas capítulo 6 é a palavra de abertura dessa noite, para nós estarmos aí ministrando aquilo que o Espírito Santo nos revelou, para a sua exclusiva glória, neste culto de libertação. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Galácia, né? Ou seja, aos Gálatas, capítulo número 6, Gálatas 6, e versículo número 10 apenas. Glórias a Deus. Quero crer que meus irmãos já encontraram. Se não ouça, para nós ganharmos o tempo aqui, né? Gálatas 6, versículo 10 diz: portanto, encontraram, irmãos? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a pequena porção servida de um alimento sólido, o qual o Senhor completará com a tua glória, Senhor, sobre tudo que for ministrado aqui essa noite, mais uma vez, e o nome do Senhor glorificado através do nome de Jesus. Liberta mesmo, Senhor. Traz a todos o discernimento, traz a sabedoria do teu Espírito, Senhor, para todos aqueles que estão dispostos a realmente ser alimentados pela tua palavra, e que as almas sejam saciadas essa noite, mais uma vez, e o nome do Senhor seja glorificado com as libertações que ocorrerão essa noite, em nome de Jesus. Digam amém? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amados e amadas irmãs, antes de começarmos a transmitir o foco da mensagem de hoje, pelo motivo pelo qual lemos esse versículo, eu preciso que todos, eu não, o Senhor nos instrui, fazer todos entenderem um pouquinho do contexto desse versículo, ou pelo menos dessa carta aos Gálatas. Então, antes de passar aquilo que Deus revelou para o culto de hoje, eu gostaria de passar um pouquinho do contexto aos irmãos do que está acontecendo aqui em Gálatas, no capítulo 6, né? Vamos então. Paulo, nessa carta aos Gálatas, a igreja de Galácia, né, estava finalizando, nesse momento do capítulo 6, ele está finalizando a carta que ele enviou para aquela cidade, para aquela igreja. Por quê? Porque eles começaram a se aproximar daquela igreja. Olha só como o inimigo é nojento, né? Astuto, né? Começaram a se aproximar alguns judeus, e aquela igreja não era de povo judeu, né? Era misto, mas ali o povo de Gálatas estava tudo ali, né? Porque Jesus não veio só para salvar, né? Ele veio para salvar a todos quando receberam, deu o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então aqui nesse momento, a igreja de Gálatas tinha um grande número de pessoas que não eram judeus, mas os judeus, aqueles que eram mais tradicionais, começaram a se aproximar, assim como muitos se aproximam de ovelhas do Senhor, né? E começam a querer confundi-los, né? E assim começou a acontecer naquela igreja. Paulo recebeu essa informação de que a igreja lá na Galácia havia sofrido esse ataque e que estavam começando a infiltrar no meio do povo algumas situações. Então, ele escreve essa carta com alguns temas importantes para aquela igreja e que chega até nós, amém? Amém? E os temas que eu fiz um resumo rápido aqui para os irmãos. Os temas dessa carta, todinha, desde o capítulo 1 até o 6, que é o último capítulo, que é o final da carta, tem o seguinte, desde o capítulo 1. Primeiro, ele fala sobre o amor ao próximo. Segundo, ele fala do engano da vaidade, tá? Que muitos também não entendem isso, mas amados, trazendo para os nossos dias aqui rapidamente, que não é o momento ainda, mas muitos de vocês são ungidos, né? São ungidos para estarem às vezes tocando um instrumento, ungidos para estarem ministrando também a palavra, auxiliando o pastor, né? Muitos são ungidos para estarem com a voz abençoada, para estar atrás do microfone. Muitos são ungidos para estarem com a autoridade de vir ungir um altar, estarem intercedendo, são vários tipos de unção que eu derramo para a glória dele, na obra dele. E infelizmente,
muitos, não poucos, muitas pessoas se deixam levar pela vaidade. Um elogio, né? Olha como você toca bem, nossa, você podia, né? Começa, olha como você canta bem, olha como você prega bem, olha como você começa a mesma situação ocorrer. E Paulo, ele começa, dos pontos dessa carta, ele alerta sobre o engano da vaidade, o perigo que é a vaidade. Amém, igreja? Esse tipo de vaidade, tá? Não é a vaidade da beleza, é a vaidade do ego, né? Ser massageado. Tem que vigiar muito nisso aí, tá bom? Uma vez o Senhor falou no meu coração, lá atrás, no início, 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, ele falou, cuidado, eu vou te ungir, mas quando eu vou te dar um ministério que é da palavra do conhecimento, mas quando alguém dizer que você está pregando mesmo, você fala, a glória pertence a Deus. Nunca você chame a glória para você. O dia que você deixar isso entrar no teu coração, acaba o teu ministério. Como já acabaram de muitos, e muitos nem sabem. Então tem que vigiar, né, amados? Então cuidado, tá? Então ele fala sobre o amor ao próximo, ali nos primeiros versículos do capítulo todo, da carta toda. Ele começa a falar do amor ao próximo, depois fala do engano da vaidade, fiz um resumo, né? Depois ele fala da lei da semeadura, vamos entrar nisso hoje. Ele fala da glória da carne, cuidado, a glória da carne. Depois ele fala também a respeito da nova criatura. Estou resumindo a carta, tá? Gálatas, de uma forma geral. E por fim, por último, ele dá uma saudação a todos, encerrando então aquela carta. Então esse é o contexto pelo qual Paulo escreve essa carta. Havia necessidade daquelas instruções por esse motivo, porque já estavam se aproximando daqueles que estavam, que ele deixou uma igreja abençoada lá, e começou então a chegar até ele, que começaram a rodear lá e começaram a trazer tradições para dentro daquela igreja. Então, correndo o risco de a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo sair fora da vida deles. Então, assim acontece. Há muitos, nós temos que vigiar, porque muitas pessoas misturam. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas está uma guerra entre ministérios, misericórdia, está uma guerra aí. Todo mundo querendo massagear ego de artistas. Então, olha, está dando nojo. Eu não estou nem quase abrindo mais rede social por causa disso aí. Eu começo a ver o que está acontecendo. Eu falei, se eu sou pecador, eu estou enojado. Mas imagine Deus cristão. Está acontecendo tanta coisa no meio cristão, né, de uma forma geral, guerra entre religiões, dentro do próprio Evangelho. Meu Deus, está difícil, amados, está muito complicado. Então vamos ficar onde Deus nos revelou, vamos ficar firmes ali, vamos nos alimentar, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, viu, amados? Cuidado com isso. Então, Paulo, percebendo que a verdadeira fé, o cristianismo estava em risco lá na igreja da Galácia, então ele envia esta carta aos Gálatas com esses temas todos aqui: amor ao próximo, engano da vaidade, a lei da semeadura, cuidado com a glória da carne, reforçando que eles eram uma nova criatura, que é uma nova criatura, e por último ele saúda aquela igreja, finalizando ela então. Então, amados, hoje para nós aqui, esse é o contexto da carta ao Gálatas. Mas para nós aqui, eu quero focar apenas em uma situação que Deus me tocou para trazer a mensagem dessa noite, lá no capítulo 6, do versículo 7 ao 10, que é a respeito da lei da semeadura. Vamos lá juntos? Capítulo 6, versículo 7 ao 10. Bem que falaram para mim no carro que eu chegar aqui, ele está morrendo de calor no altar, já estou derretendo aqui, é muito fogo que tem aqui atrás disso aqui. Eu achei que não, né? Estou quase ligando o ventilador mesmo, já tem gente indo já, né? No caminho falar isso aqui, de jeito nenhum, eu estou bem agasalhadinho, é que aqui o negócio, eu estou suando, né? Incrível que é atrás desse público aqui. Mas vamos lá, todos encontraram? Gálatas 6, versículo 7 ao 10, diz assim: não, se eu vou ler na tradução que eu tenho aqui, tá bom? Não se deixe enganar, de Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente também colherá. Versículo 8: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, destruição. Mas quem semeia para o Espírito, com letra maiúscula, para o Espírito de Deus, né? Do Espírito de Deus colherá a vida eterna. Tá? Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, apropriado, né, colheremos, se não desanimarmos. Aí vamos ao versículo 10, né, que é o que eu li há pouco. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família da fé. Amém? Então está aí. Vamos então ao que nosso Deus quer que nós passemos para os irmãos. Acho que foi bem claro esse texto, né, amados? Quando o Senhor fala que nós devemos começar com a nossa família da fé, é porque, não sei se você sabe disso, mas eu vou passar para os irmãos que o Espírito Santo me tocou. Nós, como cristãos, temos responsabilidades. Amém ou não amém? Você tem responsabilidade ou não tem? Ou só tem direitos? Tem deveres também. Amém? Né? E o nosso dever é ser o cooperador do reino de Deus. E nós temos responsabilidade com os nossos irmãos na fé. E a caridade é prioridade para os nossos irmãos na fé. Quando você vê alguém passando dificuldade, quando você vê a igreja em dificuldade, em primeiro lugar você deve priorizar com caridade, com ação de amor, atitude de amor, é a sua obra, é a sua irmandade, os da família da fé. Ponto final. Aí a outra parte, que é o restante, é o mundo, as pessoas do mundo, aqueles que ainda são ímpios, aqueles que são gentios, enfim. Fora a família da fé, tem um mundo lá fora, tem ou não tem? Inclusive no meio da família de vocês. Então, a esses, a palavra de Deus fala que nós temos uma responsabilidade, que é da evangelização. Presta atenção. E a evangelização, ela não é feita apenas com conhecimento teológico, muito pelo contrário. A melhor evangelização que se faz a alguém que não tem conhecimento das Escrituras é justamente com a sua própria vida, o seu modo de viver. Vai evangelizar muitas pessoas. Entende isso? Então, bota isso na tua cabeça, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós, como cristãos, temos responsabilidades, tá? Temos deveres, temos direitos, mas temos deveres, responsabilidades. Com a família da fé é a caridade, o amor. Amor mesmo de ajudar, não deixar passar dificuldade, ficar atento, né? Estar ali cuidando dos nossos irmãos, tá? E essa é a prioridade, 0. E aí a outra responsabilidade é com o restante das almas, né? Que é evangelizá-los com a nossa própria vida, com o nosso próprio viver. Amém? E vai ser proposto a você oportunidades que virão da parte de Deus para você. Quando você acorda, já é um novo dia. O que a Bíblia diz sobre o despertar nosso? Significa que as misericórdias do Senhor aconteceu o quê? Elas se renovaram. Amém? A cada manhã, a cada despertar, é uma oportunidade que Deus está te dando, amado. E você cumprir essas duas responsabilidades. Amém? Amém? Eu vou convidar meus irmãos a irem comigo. Você está em Gálatas, vai uma carta à frente. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Vai no capítulo 5, por gentileza. Porque a palavra nos adverte ali, amados, nós não perdemos oportunidades que nos são propostas com o nosso próprio viver. Ou seja, despertou, está aí a oportunidade. E muitos, infelizmente, estão jogando fora, né? Vamos lá, capítulo 5, versículos 15 e 16. Capítulo 5 da carta aos Efésios, versículos 15 e 16. Estamos juntos? Tenham cuidado, porém nessa versão que eu tenho aqui, que é uma linguagem bem própria dos nossos dias, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Qual que é o princípio da sabedoria? Não sei se alguém sabe aqui na igreja. O temor a Deus, olha que bênção, né? A igreja sabe. Então, quando a palavra de Deus se refere à sabedoria, está falando do temor. O princípio, o homem se mostra sábio, o princípio de tudo, de saber se é um homem sábio ou uma mulher sábia, é se temer a Deus. E temer não é ter medo, viu? Temer é respeitar a palavra de Deus, respeitá-lo, né? Então, vamos lá, vou ler de novo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Entenderam? Vamos lá de novo? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando quanto? Ao máximo, diga amém? Ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha, antes de dar continuidade na pregação, eu queria trazer para os irmãos o conceito, a definição, segundo a ciência humana, o conhecimento humano, da palavra oportunidade. Eu trouxe aqui para os irmãos. A palavra oportunidade, eu sei que vocês sabem o que é, mas vou trazer para vocês a definição, o conceito, segundo a ciência humana, para você entender aquilo que você já sabe.
o que significa oportunidade? Qual é a definição? Qual é o melhor conceito dessa palavra? Oportunidade significa uma ocasião favorável, ensejo, conveniência, representa a qualidade de oportuno, significa a capacidade de fazer algo adequado no momento oportuno. E alguns dos sinônimos de oportunidade são chances e ocasiões. Amém? Tá? Então, o que Deus está na sua palavra nos advertindo é que nós aproveitemos todas as chances, todas as oportunidades, tudo aquilo que Ele nos dá em ocasiões concedidas por Ele mesmo, todas as oportunidades, todas as chances que Ele nos concede para fazermos o que fomos chamados a fazer como servos dEle. E o que nós fomos chamados a fazer? Amém? A amar o próximo, a imitar a Jesus, ou seja, a fazer a obra salvadora do nosso Deus. Amém? Somos o corpo dele ativo na igreja, na terra. Amém ou amém? Amém. O corpo é um todo, a igreja é todo o corpo de Cristo. Nós, como individuais, somos membros desse corpo. Amém? Eu convido meus irmãos a ir numa outra carta agora. Vamos a Colossenses, por favor. Você está em Efésios? Passa uma para frente, você acha Filipenses. Passando Filipenses, você encontra a carta à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 4. Também escrita por Paulo. Olha que homem abençoado, né? Capítulo 4 da carta aos Colossenses. Porque ali você vai ver o que Deus está falando sobre esse respeito. Ele nos adverte a aproveitarmos todas as chances, todas as oportunidades que Ele nos concede para fazermos aquilo pelo qual fomos chamados. Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz assim, encontrar? Colossenses 4, versículo 5: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Diga amém? Infelizmente, não é poucos, muitos crentes ainda que não foram transformados no seu caráter, né, de cristão, tá? Não estamos ofendendo a ninguém, amados, porque a transformação não é mágica, né? Aceitei Jesus, já sou, não. Há todo um processo. Você está talvez dentro do útero, ainda sendo formado, talvez não passe de um embrião ainda que pode ser abortado. Entende? Você consegue entender essa parábola? Consegue? Então cuidado. Por isso que uma mãe, quando está gerando um filho, ela tem que ter cuidado para gerar aquele filho com saúde, né? E assim também somos nós que estamos gerando a fé dentro de nós. Temos que ter certos cuidados para essa fé não morrer novinha, embrião ainda, né? Então vigia. Então, infelizmente, muitos que não foram transformados ainda, porque é um processo, em seu caráter cristão, agem como se fosse uma pessoa ainda qualquer do mundo, que não tivesse aí o selo do Espírito Santo. Não é fora do normal, não, você vê crentes agindo como se fosse uma pessoa do mundo, aí em qualquer circunstância. Misericórdia mesmo, se for misericórdia. Nós temos que acordar desse sono, amados. Nós temos que entender que a vida passa, passa. Olha só, gente, nós estamos já, que dia é hoje? Dia 16 de junho, 16 de junho, olha só, onde nós já estamos, né? Então, isso significa que você olha para os seus filhos, você que tem filho, olha para os seus netos, você que tem neto, olha para si mesmo, pega uma foto sua, de seus 15, 16, 17, 18, 20 anos atrás, e veja como está a diferença. E você se lembra de coisas que você viveu há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, você se lembra, está aí, por menos idade que você tem, você é uma vida, você se lembra de algumas coisas, e olha como passou rápido. Quem tem filho sabe, meu Deus, eu peguei essa criança no colo, dia desse, ela está aí, desse tamanho já, né? Então é assim que é a vida. Então nós temos que despertar desse sono e lembrar que a qualquer momento, essas oportunidades podem ser interrompidas. Entendeu agora? Elas podem a qualquer momento ser interrompidas, sem nenhum controle seu, porque você não tem esse poder de dar continuidade na sua vida, só Deus. Então, quem está no controle da sua vida é Deus. Então, preste atenção, cuidado, vamos buscar mesmo com toda a força da nossa alma o servir a Deus, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Está escrito que o homem está ordenado a morrer quantas vezes? Alguém sabe me dizer? 2 vezes? Uma só, né? Mas, né?
Onde está na Bíblia isso? Hebreus capítulo 9. Então vamos falar com quem está nos assistindo aí. Quem sabe tem algum leigo aí que não tem culpa nenhuma, né? Foi ensinado errado, está no caminho ainda que não é o caminho que leva à vida eterna, né? Está no caminho da religiosidade. Então vamos permitir que essas pessoas conheçam a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Hebreus, ele encerra qualquer conversa de purgatório. A carta que o Espírito Santo escreve pelos Hebreus, no capítulo 9, acaba qualquer conversinha boba de purgatório, qualquer conversinha idiota, me perdoe, eu já fui também, tá? Quem crê em reencarnação, acaba com toda essa mentira satânica, que não é culpa de quem crê nisso, tá bom? É ensinamento errado. Capítulo de número 9, versículos 27 e 28. Vamos ler juntos? E assim então, como está ordenado por Deus, amém? Morrerem uma só vez, os homens, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? Na sua Bíblia diz purgatório? Na sua Bíblia diz reencarnação? A minha não, a minha diz assim, ó, está assim ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, o dia do julgamento, o juízo final. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma só vez, para sempre, para tirar todos os pecados, ou seja, tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Diga amém? A Bíblia deixa muito claro que aos homens está ordenado por Deus morrer uma só vez. Então, voltando às oportunidades, a Bíblia está dizendo, agarre-se às oportunidades. Você acordou? Dei glórias a Deus que você acordou, irmãos. Eu aprendi a fazer isso quando eu acordo e falo, Senhor, eu estou com 61, vou fazer agora, mês que vem, daqui 2 meses, 61, né? E quantos não existem mais, muito mais novo que eu, e eu estou acordando mais uma manhã, glórias a Deus, estou acordando. Olha, Márcio, falando de interrupções, apareceu no estado de São Paulo uma doença que era antiga, mas ela está contaminando lá, está proliferando, que é a tal da febre maculosa. É antiga, é aquele carrapatinho, chatinho, faz estrelinha. Ele que assim como o mosquito é o que transmite a dengue e outras coisas aí, é aquele carrapatinho que faz isso. Eu vou falar para você porque eu estou falando isso, porque me chamou a atenção quando eu vi algumas reportagens falando que pessoas morreram, e eu vi fotos de pessoas que morreram. Eu vi um casal que estava num sábado, 2 sábados atrás, ou um sábado atrás, numa festa, numa fazenda, está lá no interior de São Paulo, numa fazenda, um casal jovem, jovem de tudo. Quando eu falo jovem, porque eu acho que 42 anos é jovem, é mesmo, mesmo. É jovem, meu Deus do céu, meu 42 estava cheio de vigor, tá? Os jovens da igreja sabem que a gente corria bastante ainda. 42 anos de idade, estava um casal numa fazenda, uma festa que havia lá. E aquela fazenda está proliferada daquele bichinho, né? Então morreram várias pessoas daquela festa. E esse casal me chamou a atenção, que era bem novinho, gente. Oh, meu Deus, que Deus possa consolar as famílias, né? Morreu o casal, a mulher e o homem. 42 anos. Ela morreu primeiro e depois morreu ele. O que eu quero dizer com isso? Olha só, estavam, como diz as Santas Escrituras, aquele dia será como no dia de Noé. Casavam, se davam em festa, tavam, né? Até que a arca fechou, veio o dilúvio e matou a todos. Você pode dizer assim, mas esse é o dilúvio. Não. Está acontecendo exatamente para alguém hoje, nesse momento está acontecendo da porta fechar. Amém? Por quê? Porque a pessoa não tem o controle disso aí. Então, eu trouxe esse exemplo desse casal, mas porque, para pensar, esse pessoal estava numa festa. E na semana seguinte estão apodrecendo debaixo da terra o corpo deles. Não vou dizer algo que não me convém falar sobre isso, mas o corpo, eu estou falando do corpo, que tanto nós damos valor, né? Está aí, apodrecendo já, está podre já fazem uns dias isso aí, já está lá apodrecendo. Amém? Então, mas será que Deus não vai convencer você, para você realmente agarrar toda a oportunidade que você tem e parar de ser crente, deixar Ele transformar o seu caráter, dar liberdade para o Espírito Santo? Se você tem alguma falha que você vê que isso desagrada a Deus, em nome de Jesus, comece a falar, Senhor, tira isso de mim, eu não quero mais ser assim, Senhor, eu não aceito isso em mim. Começa a falar desse jeito, começa a pedir, a clamar libertação para a sua vida. Amém ou amém? Então, a sua alma, né, melhor assim dizendo. Você acordou hoje?
acordou, está aqui, está respirando, você é um cristão, então partiu para as suas responsabilidades. Vamos partir para a sua responsabilidade. Acordou, amanhã você vai acordar, amém, abre teus olhos, opa, eu lembrei daquela mensagem do pastor Pregonte pelo Espírito Santo, eu tenho responsabilidades, com a minha família, eu tenho responsabilidade com o meu meio social, a minha família é onde eu devo primeiro correr atrás e me dar exemplo com a minha própria vida. Você viu o que a Bíblia falou? É com o seu próprio viver, são oportunidades que Deus te dá com o seu próprio viver. Eu vou pedir que meus irmãos estejam comigo, voltando a Gálatas, volta um pouquinho, volte lá a carta aos Gálatas, por favor, em nome de Jesus, e vamos refletir aqui em capítulo 5, glórias a Deus. Nós estamos chegando, viu? Capítulo 5, queria levar ao nosso lado, não acertaram, né? Eu estou olhando para ele, são 6h30 da tarde. Está cedo, né? A nossa pilha acabou, eu até trouxe pilha, mas nós não trocamos, esquecemos. Então, eu estou olhando para ele, falei, nossa, estou tentando entender que hora está lá. É que não foi trocada a pilha, eu ia no meu negócio, 9h da noite, né? Então tá bom, estamos já encerrando. Gálatas capítulo 5, os irmãos encontraram? Vamos lá. Gálatas capítulo 5 vai dizer assim, ó, Jesus veio por a liberdade. Eu não estou lendo, não, estou querendo que você entenda uma coisa racionalmente. Jesus veio para nos pôr em liberdade espiritual. Diga amém? Amém? Mas diga para o teu irmão lá, não use desta liberdade para dar lugar à sua carne. Amém? Então esse é o recado de Deus, ó. Jesus veio para nos libertar, veio para nos libertar, né? Ele veio para isso, ele veio para libertar, veio para resgatar, veio para curar, veio para salvar. Mas não dê lugar, não é, essa liberdade não é para ser usada para dar lugar para a carne. Veja lá, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Estais, pois, firmes, deixa eu voltar aqui, está pegando. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, mas não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 13, vamos juntos ao versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ou seja, para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porém serve-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo ato de amor. Diga amém? Daí, ó. A Bíblia deixa claramente. E como é que você vai servir Deus? Como é que você vai acordar para essa tua responsabilidade? Lembrando que Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dar vazão àquilo que eu falei há pouco, em nome de Jesus. Como é que eu faço, Senhor? O que eu faço? Bom, primeiro, enchei-vos do Espírito Santo, amém? Sem o Espírito Santo você não vai fazer nada, você vai ser uma carne a mais aí, se exaltando, se envaidecendo, dando glória para a carne, né? Mas se você se encher do Espírito Santo, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos diz assim, ó, a respeito dessa questão da responsabilidade. Então, há um caminho para ser trilhado pelos servos de Deus, que são ungidos pelo Espírito Santo, viu? Esse caminho é começar pela tua casa. Lembre-se, quando fala aqui, comece pela Jerusalém, depois vá até Judéia e Samaria. Então vamos lá, vamos tentar entender para a hora que eu leio, você ter ciência do que você está lendo. Essa palavra foi escrita para que nós aprendamos que a nossa Jerusalém começa na nossa própria casa. E são familiares de primeiro grau, ali que você convive ali, ó, os seus próprios filhos, amém? Seu esposo, a sua esposa, essa é a tua Jerusalém, amém? Tá? Agora então comece, vou ler de novo aqui, vou ler agora. Versículo de número Efésios, que eu falei, não, Atos dos Apóstolos, perdão, capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Você tem o Espírito Santo? Amém. Já está sobre você o Espírito Santo? Amém. Ninguém chama Jesus Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então está aí o Espírito Santo. Então está aqui, ó. Contudo, recebereis pelo poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Olha aí, ó. A sua própria vida tem que ser uma testemunha de Jesus. Tanto em Jerusalém, aí tem um caminho a ser trilhado. Ó. Comece por Jerusalém, vai em toda a Judéia e Samaria. O que é Judéia e Samaria? Aqui, para aquele povo lá está dizendo, começa aqui na cidade santa, vá nas redondezas onde tem os judeus, né, são os familiares ligados a você, aí vai entrar
irmãos que já não estão mais morando juntos, já estão seguindo a sua vida, somos a Judéia, os familiares ali, não da sua convivência diária, ou oriundos do seu relacionamento, né, do seu casamento, são os seus irmãos, enfim, começa então Jerusalém, que é a sua casa, vai em toda a Judéia, parentes, familiares bem próximos de primeiro grau, aí vai a Samaria. Samaria, para quem não sabe, é um povo misturado, é um povo já, um pouco judeu misturado com povos pagãos. Então, olha como Deus ama. Então começa em Jerusalém, começa com a sua casa, vá nos seus parentes próximos de primeiro grau e continue fazendo a obra com o seu testemunho, de meu testemunho, Jesus falou, lá na Samaria também, ou seja, aos seus familiares de terceiro grau, segundo, terceiro grau, familiares. E faça isso até os confins da terra. Aí, vamos ler de novo aqui, vou ler para os irmãos. Esse confins da terra significa todo o seu meio social, aonde você põe a planta dos teus pés. Eu vou ler de novo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Já desceu, amém? Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Diga glórias a Deus. Não está ali, amados, mas não use, amados, dessa liberdade que Jesus veio trazer para você dar ocasião à carne e dar um péssimo testemunho. Amados, não é raro você ver crente que se diz crente, que ainda não passa de um crente mesmo, né? É crente, não consegue perdoar, não consegue amar de jeito nenhum, sabe? Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu estou sendo muito preocupado, triste mesmo de ver pessoas que às vezes deixam de congregar por causa de que não quer participar de comunhão com a outra pessoa na mesma igreja. Já pensou, amados? Tem pessoas, não, eu não estou indo mais porque fulano, ciclano, misericórdia. Eu já falei isso, vou repetir, você está achando por acaso que Deus vai criar dois céus? Né? Um para você, um para quem você não aceita? Para quem você não perdoa? Ou aquele que você acha que é teu inimigo? Irmãos, a sua luta está errada, você está lutando contra a carne e o sangue. Isso vai ser cobrado de você naquele dia. Entenda esse mistério. Olha, vamos agir como sábios, como quem teme a Deus. Tenha respeito pelo que é de Deus. Jesus veio lá, deixou a glória dele e se fez homem, se fez escravo. Olha, nasceu no corpo humano. Deus veio e se fez homem. Morreu pelos nossos pecados para você ficar com seu orgulho, seu sentimento satânico de não perdoar, de ficar picuinhas, mimizinhos, sabe, coisinhas que vai afastando cada dia mais, tirando a comunhão da igreja, tirando, afastando. Meu Deus do céu, que povo, onde esse povo quer morar na verdade? Para mim, eles querem morar no inferno, quer morar junto com Satanás, que é ele que faz as coisas, porque morar com Deus, um povo desse não mora com Deus. Deus não vai receber um povo desse na glória dele, a não ser para dizer, eu não os conheço, maldito, lance agora lá no mais profundo abismo. É para isso que vai estar diante de Deus esse tipo de gente. Você está no culto de libertação, mas você quer realmente ser liberto? Ou a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ego é muito mais forte do que a palavra de Deus, a tal ponto de você não se converter, você se render e falar, eu estou errado, eu preciso mudar. Será que não vai acontecer isso na tua vida? Até quando vamos ver pessoas passando um ano, entrando um ano, saindo um ano, a velocidade dos tempos está aí, os sinais acontecendo, as pessoas continuando ainda, agindo como se não conhecesse Jesus. Aí canta, te conhecer Jesus, é a melhor coisa que eu fiz. Fez o quê? Reflita. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Tudo nos será pedido conta naquele dia. Tudo mesmo. Não vai passar nada. Procuremos então nos apressar, amados, em sermos transformados aqui dentro primeiro. Aqui e aqui, transformação daqui de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então deixa Deus te transformar. Abra espaço aí, dê liberdade ao Espírito Santo, para que Ele faça a vontade dEle. A vontade dEle é perfeita, é agradável, é soberana. Ele é Senhor. Amém? Ela é boa, perfeita e agradável. Então dê lado para o Senhor, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Finalizando essa mensagem, eu quero que os irmãos vão comigo, em nome de Jesus, lá no capítulo 5 de Efésios. Nós já lemos alguns versículos há pouco, vamos voltar lá, no mesmo lugar que nós lemos, só que eu li até alguns versículos só. Se eu não me engano, eu li 2 versículos, o 15 e 16, Efésios 5. Nós lemos agora há pouco esses 2 versículos, mas agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos do 15 ao 21, para encerrar, porque até então você tinha que parar no 16, você não tinha discernimento ainda.
mas eu quero crer que Deus falou ao seu coração essa noite. Falou ou não falou? Então agora você está preparado para ouvir o 17, o 18, o 19, o 20, o 21 que Deus mandou ler. Vou pedir que meus irmãos estejam comigo lá, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos que eu falei a seguir, do 15 até o 21. Estamos juntos? Tenham cuidado, vou ler de novo, com a maneira como vocês vivem. Lembra disso aqui? Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora vamos aos versículos que você está com condições de ouvir. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. E não se embriaguem com o vinho, ou seja, com esse mundo, tá, mas, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Versículo 19. Falando entre vocês, entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Diga amém? Então está aí, amados. Eu devo encerrar essa mensagem com o tema que eu já passei lá no grupo. Quem está adicionado sabe que o tema dessa noite é aproveitando as oportunidades. Então, quando você tiver aí algum pensamento, sabe, satânico mesmo, não vou pegar isso por causa de fulano, por causa de ciclano, não vou perdoar porque ele não olha para mim, eu vou desviar de mim. Você está dando lado para o diabo, amados. Sabe, Jesus estava lá na glória dele, ele desceu aqui, por causa do seu pecado. Amém? Amém? Ele deixou a glória dele, se fez homem, se humilhou, esvaziou-se a si mesmo. Você não consegue se esvaziar desse orgulho só disso. Ele deu a vida dele, amados, porque ele tem o poder de dar e tomar de volta e ressuscitar. Você não tem. Você só tem uma chance, só tem uma oportunidade, é nesta vida. Amém? Amém. Eu encerro então essa mensagem pedindo para que todos, em nome de Jesus, se coloquem em pé e falem com Deus agora. Você aceita essa palavra? Amém. Você reconhece a palavra como vinda do Senhor? Então diga isso a Ele. Põe a mão no peito e fala: Senhor, primeiro perdão pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a entender esse mistério da vida eterna. Enquanto eu tenho essa oportunidade, o fôlego que o Senhor me deu. Ensina-me, Senhor, a ter a tua integridade. Ensina-me, Senhor, a ter tudo que o Senhor tem, o caráter de Jesus Cristo, para a tua glória. Eu peço isso. Muda-me, transforma-me, em nome de Jesus. E diga: eu aceito essa palavra. Reconheço ela como vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eles falaram com os próprios lábios que aceitaram essa palavra. Eu não posso, Senhor. E ainda aqui, mas o Senhor pode sondar o coração, esquadrinhar a mente e deixar escrito no livro da vida deles que eles falaram a verdade ou não, ao dizer que aceitaram, Senhor. Só o Senhor sabe disso. Então, que fique escrito no livro da vida deles que eles falaram a verdade essa noite ou não. É o Senhor e eles o Senhor. Eu só vou até aqui porque é o que me compete. Mas eu quero pedir que, em nome de Jesus, liberte, Senhor, transforma, restaura, salva, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aqueles que querem iniciar a campanha, já pegaram suas folhas, mesmo que não preencheram ainda aqui no presencial, já pode se colocar em pé, assim como os do 2º ao 7º dia, e os que estão também pela rede social também podem se colocar em pé, para nós estarmos orando pelas campanhas que vocês estão fazendo, em nome de Jesus, tá bom? Então, agora é o momento que eu vou orar. Enquanto eu oro, você pode estar apresentando as causas, os motivos pelos quais você está fazendo uma ou campanhas, tá bom? E enquanto eu oro aqui agora, fale com Deus, que depois faremos uma oração uníssima, né? Uma só voz, um só propósito, para poder estar selando, ligando aqui na terra, para estar ligado com Deus conforme as Escrituras Sagradas. Então, ore a Deus a respeito da sua campanha. Você também está na rede social. Senhor Deus, aí estão os seus filhos em oração, apresentando os motivos da campanha ou das campanhas que estão fazendo de libertação
para as suas próprias vidas, para a vida de terceiros, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu tomo posse da vitória dos meus irmãos que creem, que não deixam de ter fé, pois a tua palavra diz que aquele que crê vai ver a tua glória. Então eu profetizo a tua palavra se cumprindo na vida daqueles que creem, Senhor. A vitória sendo claramente percebida, sentida e vista, e o nome do Senhor glorificado através de testemunhos. Pai, é para a tua glória, para a tua honra, que eu peço em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos para acolher essas orações, Senhor, para que elas cheguem até a sua presença como uma aroma suave e sejam revertidos em vitórias ao teu povo, para que o teu nome seja glorificado nos testemunhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu ligo a oração deles com a minha com a deles e declaro que a glória do Senhor será manifesta onde o Senhor encontrou a fé e o teu nome glorificado com testemunhos em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração. Agora você que está aí na campanha, diga em voz uníssima a todos, façam juntos essa oração, diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, estou nesta campanha porque eu confio no Senhor, e eu tomo posse da minha vitória, e eu darei testemunho, porque eu creio que o Senhor está nessa causa, e em nome de Jesus, eu já tomo posse da minha bênção, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga amém, e eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus. Podemos assentar-se, e aqueles que encerraram, lembre-se que tem um vaso aqui, para ser depositado as campanhas encerradas, né? E aqueles que estão conosco na rede social. Terminou, já deu a 7ª semana, 7º culto de libertação. O que eu faço com essa campanha agora, pastor? Fala, pastor, é para ter te informado. Se eu não o fiz, você volte a falar comigo naquele primeiro contato que nós fizemos, que eu vou instruí-lo, vou instruí-la, tá bom? Mas aqueles que já sabem o que fazer, façam conforme eu instruí, em o nome de Deus. Investiram, empreenderam, dizimaram na tua obra, Senhor.
tanto aqui no presencial, como pelas redes, pela rede bancária, Senhor. Quer seja pela transferência, quer seja através do Pix. Quem fez ou fará, está fazendo essa transferência, essa bênção de abençoar a tua obra. Eu sei que o Senhor não deixará de registrar no livro da vida dessa pessoa esse ato de fé, de amor que está fazendo, Senhor. E é o Senhor que dá semente ao semeador, é o Senhor que multiplica ela, Senhor. Que assim seja, conforme a tua palavra, na vida dos teus filhos ofertantes, semeadores, investidores e empreendedores da tua obra. Em nome de Jesus. E tudo que eles aplicaram aqui, além de continuar a ser bênção para eles, Senhor, que vai multiplicar, o Senhor vai multiplicar, será também bênção e prosperidade desta obra e para aqueles que dependem dela, porque o Senhor assim separou, em nome de Jesus. Diga amém? Concorda com essa oração? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará. Em o nome de Jesus.